Ele é músico, cantor, compositor, arranjador, diretor e produtor musical, com 40 anos de carreira, dos quais 25 dedicados ao cinema. Já ganhou vários prêmios nacionais e internacionais, entre eles 5 Quiquitos e 2 Candangos. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje na revista Davi Tigel. Tudo bom, Davi? Prazer é meu. Obrigado pela sua presença. Você começou na música nos anos 60, mas e depois que você começou a compor para o cinema. De onde veio esse desejo de compor para o cinema? Você já tinha esse sonho? Já era uma coisa que você pensava? Desde criança. Eu sempre adorei cinema. E minha mãe era pianista. Então, na minha casa, tinham duos, trios, de música tinha esse ambiente erudita. todo E, era incrível. E ela, num certo momento da vida dela, começou a tocar em teatro. Então, tinha assim um cavalinho azul no tablado, e ela deixava eu ir na coxia ver como é que era, entendeu? Aí eu falava, eu quero fazer isso. Mas isso assim, com 5, 6 anos, 7 anos, eu já tinha definido que eu ia fazer música e que a minha música tinha alguma coisa a ver com a imagem, tinha alguma coisa a ver com luz, com figurino, com texto. Claro que eu não falava essas palavras, mas eu estou dizendo, eu imaginava esse negócio dentro de alguma coisa. E aí eu comecei, enfim, a tocar violão, que cantei em coro de sinagoga, né, que a gente é judeu. E eu estudei uma parte da minha vida numa escola judaica, o que me fez cantar muito. Então, essas músicas são muito bonitas. Também, né? E aí, quando eu consegui passar lá para o colégio de aplicação, que foi um pouco depois, aí foi sensacional, porque eu conhecia meus amigos, o Zé Rodrigues, Ricardo Vilas e o Maurício Maestro. A gente fez o Momento 4. E aí a minha vida já deslançou profissionalmente, a gente... Por esse caminho. Por esse caminho, foi muito bacana. E com o cinema, como foi o seu primeiro encontro? E com o cinema, eu tinha feito algumas experiências, mas na verdade o primeiro foram 2 chamadas ao mesmo tempo. Foi o Espelho de Carne, do Fontoura, que, enfim, tornou-se meu amigo até hoje. A maioria das pessoas que eu trabalhei ficaram meus amigos. E o Silvio Darim, o Espelho a Igreja da Libertação, que era um documentário. Então foi legal porque eram 2 filmes completamente diferentes. 2 gêneros. Desculpe, e que demandavam questões distintas e pertinentes a cada um. E isso foi ótimo. E aí foi muito rápido, porque... É engraçado, porque era um tempo que não tinham muitos músicos, quer dizer, não tinha muita gente dedicada. Acho que o cinema brasileiro passou das épocas antigas de chanchadas e tudo mais, e gente muito boa, como, sei lá, Radamés Inátali e outros grandes compositores. Depois passou um tempo meio de seca, e quando voltou, não teve muita gente que voltou. E também as produções não encaravam a música para cinema como algo importante, no sentido, por exemplo, de investir em sonoridade, investir em músicos, por exemplo, quer dizer, em boas gravações. Não é? Então foi uma época que começou a ter também alguns teclados, alguns instrumentos eletrônicos lá no começo. Então substituía-se muito a orquestra por sons eletrônicos. Sim. Então, na época que eu comecei, que foram, enfim, 85, 86, 87, por aí, em que eu fiz os filmes muito importantes para mim. Você fez O Homem da Capa Preta? Fiz O Homem da Capa Preta. Eu trabalhei com o Sérgio, trabalhei com... Carvana, O Homem Nu. Com Carvana, com o Bigode. O Joffre também, enfim. Enfim, o Duran, A Cor de Seu Destino, que é um filme lindíssimo, entendeu? Então, todos esses caras começaram a investir um pouco mais e também eu senti que a minha cabeça era uma cabeça de cinema, quer dizer... Eu sempre tenho a ver com a dramaturgia, entendeu? Então, uma coisa que desde o começo que eu desenvolvi era a música não é mais importante que a dramaturgia, meu querido. Então, você, quando tiver que botar o rabinho entre as pernas, você para de falar e deixa que as pessoas estão falando. Né? Que é um negócio que até hoje eu ensino para os músicos, e os músicos têm muita dificuldade, entendeu? Porque os caras passam anos estudando escala, e na hora de atacar, eles querem atacar a escala. Claro. Porque, meu irmão, não é a escala, é a música. E quando a música... Quando os caras estiverem falando, presta atenção. No que está sendo dito para poder falar junto Também de presta outra atenção forma, no som. Quer dizer, às vezes um cachorro latindo é música. É um prenúncio de uma tragédia muito mais importante do que qualquer música que você for colocar. Sim. Eu estou dizendo, então eu muito cedo na minha carreira, eu
eu entendi muito claramente, entendeu? A função que a música tinha no meio das outras artes, pode ser em dança, entendeu? Eu fiz muita música para teatro. Muitos anos de Sérgio Brito, Maria Clara Machado. Sérgio Brito também, pô, né? É interminável. E às vezes, pô, eu ganhei um prêmio importante numa peça chamada Os Veranistas, que, sinceramente, tinham 3 ou 4 entradas de música, cada uma com 40 segundos, uma peça de 1h30 do Gorky, Os Veranistas, pô. E eu ganhei um prêmio importante. Quer dizer, eu estou dizendo, por quê? Porque era aquilo que tinha que falar, quer dizer, entendeu? Ele só precisa saber de... o tamanho da tamanho história que está sendo E aí é contada, legal, como porque é que a música entra. Claro, porque quando Mas ela você acha que entra... tem diferença do teatro para o cinema? A maneira de compor para o cinema e a maneira de compor para o teatro? Eu acho que o cinema, ele brinca mais com a questão temporal do que o teatro. Não é porque pode ou não pode. Eu digo, inerentemente a cada uma dessas artes, eu acredito que o cinema, até pela questão da fotografia, quer dizer, da facilitação das idas e vindas a tempos, e a junção de imagens muito rápida, ele permite que a música tenha uma outra característica. O teatro também tem uma coisa bacana, que a música pode ser muito produzida ao vivo, né? Sim, Então isso também tem umas coisas muito interessantes. E eu dei também muitos cursos para atores, principalmente na CAL, durante muitos anos, para que os atores pudessem entender a função da música dentro da narrativa. E rebater e sentir que a música também tinha um andamento. Então, atualmente, as músicas que eu faço para teatro, eu filmo os ensaios quando eles chegam ao fim, quando eles já estão corridos. Quer dizer, eu não dou o tempo, eles me dão o tempo. Aí eu filmo e faço uma música como se fosse música para cinema, para peça. E é bacana, porque o tempo já está definido, então aquilo vira um filminho. Eu filmo 3 ou 4 vezes. E aí eu ensino a eles como percorrer aquele caminho que eles fazem cenicamente, musicalmente, com a música que foi escrita para o caminho que eles já tinham definido. Ah, maravilhoso. Pô, isso dá uma, entendeu? É uma junção certeza, é um trabalho sensacional. conjunto mesmo, que é fundamental. Então, eu estou dizendo só por isso, porque você pode juntar um pouco da questão do cinema para o teatro pela dramaturgia, né? E como é esse processo de composição no cinema, assim? Que momento que o produtor musical entra... como é que é essa relação com o diretor? Porque tem que ser uma relação de muita afinidade também, muita afinidade, é uma coisa... Pode ser o cara pode chorar na sua frente de prazer e pode chorar de dor se você estiver errado. Mas já houve casos, por exemplo, de você compor alguma coisa antes do filme estar pronto ou não? Teve, claro, eu componho no roteiro, para o bem e para o mal. Porque você se arrepende, entendeu? Depois o filme fica pronto, o La Marca, parece que é um filme coisa. Que eu gosto, a beça do Sérgio Rezende, eu compus os temas antes e o Sérgio gostou tanto que ele mostrava a música, os caras ouviam, então entravam em cena. De alguma forma aquilo imprimia alguma coisa. E depois eu fiquei com pena que eu me limitei tanto, apesar de eu ter gostado muito. Porque o filme te assustou outras coisas. Porque o filme é um filme, quer dizer, o filme filmado. Aliás, é bacana, eu tenho um curso, né, que eu dou de música para cinema, para músicos e não músicos. E um dos pontos é a relação com o diretor, né, quer dizer, a relação com o diretor, e onde eu falo muito isso, quer dizer, como você tem que se adaptar àquilo que ele está dizendo e, ao mesmo tempo, você tem que entender qual é a diferença entre o filme escrito e o filme filmado. Então é bacana porque eu peguei exemplos de entrevistas de vários compositores pelo mundo, em todos os tempos, e alguns só fazem música para o roteiro porque dizem que ali estão puramente representadas as emoções humanas e as emoções enfim, sobre as quais o filme quer falar. E outros falam que não, que o diretor só dá o toque final quando aquilo está filmado. Então é bacana, porque esse negócio é uma divisão muito importante entre os compositores. Né? Mas eu já fiz, claro, de todas as maneiras. Por exemplo, Leila Diniz, que é um filme lindo, que eu adoro, do Luiz Carlos Lacerda, Bigode, eu fiz os temas antes, foi lindo porque ele manteve esses temas até o final, e no final do filme tem um clipe com os 2 temas que eu compus muito antes do filme ser, digamos, filmado e até decupado, porque é pensado antes do roteiro ser escrito até. Foi uma conversa sobre a Leila que nós tivemos, sobre a Leila Diniz. E, vem cá, as novas tecnologias, elas vêm contribuindo bastante para a feitura dos filmes visualmente. Como é que isso se reflete
também na questão da música, da edição de som, enfim, como é que você acha que isso tem um diferencial hoje em Isso dia? tem um valor, por exemplo, bom, em termos de ensino, né, de didática, de educação musical para a composição, espetacular, porque o cara pode compor e me mostrar no teclado, quer dizer, do computador com sintetizadores, os arranjos, as pré-orquestrações e tal. De uma certa maneira, eu também posso mostrar para os diretores a pré-produção, as pré-produções, né? Sem que você tenha que necessariamente, eu digo, contratar músicos e já fazer começar com a questão da gravação. E isso poderia, digamos, ocasionar um problema financeiro, você gravar alguma coisa que o diretor não tivesse completamente... Sim. E, por outro lado, você tem uma coisa que eu acho genial, que é a não duplicação, ou seja, você não precisa fazer uma orquestra de cordas imitando uma orquestra de cordas, mas você pode fazer sons estranhamente, digamos, de cordas, ou seja, sons que imitem, mas não tanto, e você vai criar, então, uma sonoridade que você não teria condição de criar se você não tivesse a possibilidade de mexer nas sonoridades através da computação, não é? Através de samplers, através de sintetizadores e novas experiências sonoras. Por exemplo, hoje se fala muito em cama, né? Uma parede sonora. Eu uso demais isso, porque eu adoro música eletrônica. É quase uma eu acabei de fazer um filme, né? Um clima, né? Eu fiz uma Mão na Luva, que é um filme lindo, novo, do Bom Tempo e do Joffre. Vai ser lançado ainda, Vai ser lançado ainda. Fiz com a minha mulher, com a Flávia Ventura, que trabalha junto com a Flávia Ventura, Tigel agora. Que a gente trabalha muito junto e ela é especialista em experiências sonoras, que exatamente são possíveis através dessa, como você falou, dessa nova tecnologia. E é muito interessante, porque isso também é música, e é música da melhor qualidade, desde que você use dramaturgicamente. Porque o grande problema é você não ficar fascinado demais pela tecnologia. E deixar isso ficar na frente da história, né? Pô, fusão é fusão. A fusão custava caríssimo para fazer. Então, você tinha num filme 3 fusões, num longa-metragem. Agora, a tua câmera digital já produz fusões. Então, você pode fazer 500 mil. Precisa. Mas também ficar um filme cheio de fusão, preciso, né? Porque essa é a grande pergunta. Enfim, então a questão tecnológica ela tem que ser totalmente adaptada, não é, ao tratamento que o cinema tem, né? E são mais ou menos esses assuntos que você trata nas suas oficinas. Com certeza. Você está fazendo uma oficina em Brasília, né, que faz parte do festival, né, uma iniciativa do festival, uma iniciativa muito legal. De vocês. Não, deixa eu te falar, foi uma proposta que eu fiz ao festival, porque eu tenho entre os trabalhos que eu faço... Tantas coisas. Eu tenho as minhas aulas sozinho, que eu corro aí mundo afora com isso, mas também tenho alguns grupos que eu me junto. Então eu juntei um grupo que é o Bodansky, Jorge Bodansky, não é, que é um super diretor, o Zé Rubens Irs, que é finalização digital, o Toreiro, que é roteiro, mas tem o Marco Aurélio Pimenta também, nesse caso ele vai fazer o curso de roteiro lá, nesse momento, em Brasília, porque o Toreiro não pôde. Bom, e eu faço a parte enfim, da direção musical e das trilhas. Então, o que a gente faz? O roteiro, a finalização digital e a direção vão criando, durante a oficina, os roteiros são filmados. Enquanto legal. isso, nós músicos estamos trabalhando no 5º dia. Assim, e Deus criou o cinema no 5º dia, aquele negócio. No 5º dia, os filmes estão prontos. E a gente apresenta para 500 pessoas e a música é tocada ao vivo. Putz, bacana. Então, a adrenalina assim, é na veia, cinema na veia. Então, eu ofereço isso para alguns festivais. A gente tem feito em alguns festivais. E o público é de gente que já faz cinema, de interessados? Bom, as pessoas das oficinas se inscrevem. Sim. Por exemplo, eu só posso trabalhar nessa oficina com músicos, porque eu preciso que eles toquem, que eles componham. Mas aí tem o pessoal de roteiro, porque cada oficina tem lá seus 20, 30 alunos que vão produzir esses filmes, vão filmar, né? E finalizar digitalmente, e a gente então faz a música. É muito legal. A gente, em novembro, vai fazer no Vitória Cine Vídeo. E durante o ano, a gente faz a gente chama isso de oficina integrada de cinema. É maravilhoso. É uma escola de cinema portátil. Itinerante. Da maior qualidade. Por que da maior qualidade? Porque
no final, quando eu apresento, nós apresentamos os filmes com a música ao vivo, depois todos os alunos participantes, sei lá, umas 200 pessoas e mais agregados, discute-se o processo. Quer dizer, os diretores filmaram direito o roteiro que a gente escreveu. Sim. Os músicos entenderam alguma coisa do que estava acontecendo. Os músicos só queriam fazer música. Então, mesmo, todos os alunos participam de uma coisa que aconteceu em uma semana com uma profundidade, entendeu? Incrível, porque é o fazer. Não, é maravilhoso poder pensar levar, e fazer. E levar isso para vários lugares, né? E criar profissionais. Aí você né? descobre talentos fantásticos, entendeu? A gente fez isso em Recife, por exemplo. Nossa, uma maravilha. Bacana, né? Bacana, né? Eu adoro essa coisinha também bacana. E vem cá, e o Boca Livre? Vocês estão com um disco novo? Como é que é isso? O Boca Livre fez um disco depois... Bom, a gente tem 33 anos de carreira, que é uma idade esquisita. Vocês param e voltam, Não, a gente está sempre, porque cada um tem uma carreira Mas solo. Mas é maravilhoso isso, então, né? Então a gente faz o Boca quando a gente gosta, sempre tem um show para fazer. Realmente, a nossa experiência é que as pessoas adoram o Boca Livre. Já tem filho, já tem neto, agora tem bisneto. Todo mundo gosta do Boca Livre. Então é uma grande família no Brasil e fora também. A gente fez show no Panamá, faz show nos Estados Unidos. Gravamos um disco lindo agora com Rubem Blades, que é um ícone da salsa, ele adora o Boca Livre. Ah, que legal. E contratou a gente fez um disco com ele, cantando as músicas dele, Boca Livreamos, todas as salsas, ele adorou, e a gente vai fazer uma carreira também desse tipo. Mas gravamos um disco nosso, depois de não sei quantos anos, chamado Amizade. Imagine você, um disco chamado Amizade. Eu digo, o que é possível para um ser humano ser amigo do outro depois de 33 anos? Depois de 30 e poucos anos. É só sendo amigo mesmo, porque o que a gente já se xingou. Ai, que barato. Então, é um disco super bonito. Já lançaram ou não? Ainda não? Vamos lançar agora. Ele está saindo da fábrica. E a gente vai para o Sul e vai para São Paulo lançar. E depois a gente, em janeiro, volta para fazer uns shows aqui, né? É muito legal. Está super bonitão, bacana. E aí, no cinema, você está agora com A Casa da Mãe Joana e o Mão na Luva. Eu, Mão na Luva. Os dois já estão prontos? Tô, mas eu estou fazendo um filme novo agora, chamado As Órfãs da Rainha. Gente, faz muita coisa, gente. Eu não sei mais. E tenho a minha filha de 6 anos, que você não falou ainda, e cozinha. Vamos falar dela. Então, são coisas importantes. Como é o nome dela? Chama Anitta. Anitta, que fofura. Anitta mandou a seguinte coisa na semana passada. Falou, mamãe, você é muito boa de dar de comer, você é boa de tomar o dever, você é boa de dar banho. Mas seu pai é bom de quê? Meu pai é bom de amizade. Ah, gente, pronto. Eu virei para a mãe e falei assim, querida, você está perdendo. Muito bom. Você está perdendo, você tem que contar mais história para ela. Ai, que maravilha. Bonitinho demais. Então isso a gente mantém a gente... Isso que dá alegria de viver, né? Pô, super satisfeito. Não tem como você ficar triste, deprimido. Triste sim, mas não deprê, sabe como é que é? Tá certo. Tá sempre mandando ver. Muito obrigada, Davi, pela sua presença. Obrigado a você. Foi ótimo.